não entendeu? A pessoa ficar toda transpirando aqui, você já é feio olhar para mim, imagina, eu estou suado, já imaginou, Isabelle, né? Pelo menos isso não acontece mais, né, professor? Exatamente, olha aí, lá no Unifor, né? Mas na Unifor é bom demais, tudo presta. Entendeu? Tudo é ótimo, é bom demais. Aquele calor é maravilhoso. Estou sentindo a falta de tudo. Não tinha por melhor ter aquele calor, não. Gente, pode colocar os nomes, viu? Tá, Rafaela? Desculpa, não foi grosseria, não, viu, Rafa? Foi só para poder dar tudo certo. Depois tem todos aqui, gente. Eu vou começar a aula de hoje explicando para vocês uma estrutura do parecer, certo? Então, não fiquem estressados. Eu não sei fazer. Ótimo. Melhor ainda. Entendeu? Então, assim, é para vocês aprenderem mesmo, começarem a treinar. Gente, as peças processuais, os pareceres, a gente aprende no dia a dia, entendeu? Na prática. Então, assim, não fiquem estressados, eu não vou exigir um formato, um parecer, vocês vão fazer muitos no futuro, né? Mas esse trabalho é para vocês perceberem como é a estrutura do parecer, para que quando começarem a estagiar ou forem se deparar nos seus estágios, vocês saberem como é que funciona uma estrutura. Então, o nosso trabalho de segunda-feira, ele vai ser assim, né? Vai ser um parecer. No domingo, eu já disponibilizo a temática para vocês já estudarem. De segunda a sexta, vocês vão ter o prazo para entregar, certo? Valendo 4 pontos. No dia 1º de julho, eu coloco as questões. No dia 2 é o prazo. Aí terminou, total, dia 2. Quem tiver problemas, a gente vai ajeitando ao longo do mês de julho, porque até o dia 5 de julho eu preciso estar com as notas lançadas, né? Mas aí, retificações, se porventura existam, nós vamos fazer, certo? Então, nós temos essa aula, tá? E mais 3 aulas normais. Essa e mais 3 para concluir o nosso semestre. Não é que eu digo para vocês, sabe? Graças a Deus, pela uma das primeiras vezes, a gente conseguiu fechar o programa por inteiro, sem nenhuma falha. Né? Então, a gente viu tudo e até a mais. Né? A gente fez um plus. Temas que vocês só iam ver processo civil, nós antecipamos algum outro detalhe, sem aprofundamentos, evidentemente. Então, para começar a aula de hoje, alguma pergunta, senhores? Então, para começar... Diga aí, desculpa interromper, assim. Não, eu sei. Diga aí, tipo assim, houveram alguns boatos, eu não sei, eu queria saber uma opinião de um professor mesmo, sobre a Unifor trabalhar no próximo semestre com aulas remotas e presenciais, isso é verdade? Eles se comunicaram para você? Não houve comunicação nenhuma, entendeu? O que eles comunicaram para a gente é que dia 5 de julho nós temos que fechar as notas, entendeu? E aí, com o fechamento das notas, pronto, termina o conteúdo, né, e tudo bem, mas sobre o semestre 2020.2, nada. Não é verdade. Entendeu? Não foi comentado nada. Até agora, não teve reunião nenhuma, que a obrigação da gente é até o dia 5 nós fecharmos. O que a gente tem para fechar. Mas, agosto, eu estou totalmente por fora. Pediram só para vocês entrarem, tem uma enquete, né, que eu vou até colocar no grupo lá, para você, quem não fez ainda, faça uma enquete de opção para o próximo semestre, tá? Mas fechamento de tudo. A única coisa que a gente sabe, a Unifor, segundo a direção geral, ela só vai retornar quando tiver efetivamente com segurança. Entendeu? Quando não tiver uma segurança mesmo, ela não retorna todas as atividades presenciais, tá? Então tem que estar muito seguro. Se não tiver, provável que continue algumas horas, mas nós não fomos avisados ainda, viu? Então vamos fazendo e lutando aí, né, para ver se tudo certo para todo mundo. Então, voltando, gente, aqui. Eu começar com vocês, tá? Explicando a estrutura de um parecer. Evidentemente, gente, vocês podem fazer outras estruturas, tá certo? Evidentemente, vocês podem fazer outras estruturas. Tá? A estrutura que a gente sugere, tá? Essa aí, ó, certo? Solicitação de parecer. Coloca lá em número do parecer, interessado, quem pediu, né? Isso aqui nós vamos disponibilizar. Então, está dando para ver, doutores, aí? Não está aparecendo, não. Não está aparecendo para ninguém? Tá, não? Agora? Sim, agora tá, tudo perfeito. Tá. Tá aparecendo, Camila, aí? Tá aparecendo sim, professor. Tá aparecendo. Tá. Então, ó, gente, como é a estrutura de um parecer? Olha aí.
vocês forem elaborar um parecer, primeira coisa, você numera. Sempre documentos, numere de alguma maneira. Se você não tiver uma numeração dentro do órgão, do escritório, numere e faça uma numeração sua, para poder identificar, né, como se fosse um número de sala, um número de classe, um número de uma casa, um número de uma residência, e o interessado. É importante lá em cima, como se fosse uma ementa, né, assim, você já destacar, entendeu? O que é que você está analisando naquele parecer, para chamar a atenção do leitor, né? Então, você chama a atenção do leitor, tá? Você coloca assunto lá, e no assunto você já pode estabelecer o que seria solicitação de parecer sobre estudo de caso / alienação parental. Então, isso aí, gente, é importante para você fazer um destaque de que você está fazendo um parecer sobre aquele tema específico, né? Então, é importante a gente já chamar a atenção do leitor. O que é que você quer? O que é que você quer? Você quer analisar um estudo de caso ou alienação parental. Aí você vem, primeiro, relatório. Seja num parecer, seja numa petição inicial, seja numa contestação, seja num recurso, seja em sentença, sempre você tem que ter um relatório. O relatório é a síntese do que está sendo consultado. Então, a síntese do que está sendo consultado vai estar no relatório. Então, o que for o objeto de parecer é a síntese. Termina com é o relatório, é a síntese. Depois, a segunda parte, vem a fundamentação do parecer, é onde você vai desenvolver o seu entendimento, né? Seu entendimento de acordo com aquele parecer, com base nos fundamentos legais, normativos, direito comparado, costumeiros. Você escolhe o jeito que você quiser. E concluir. O parecer você tem que concluir. Data e coloca o nome. Eu coloquei da OAB aí, mas o parecer de vocês do trabalho vai ser um parecer na condição de membro do Ministério Público. Então, vocês vão funcionar lá na história que eu vou contar essa historinha. Essa historinha vocês vão utilizar no relatório. Aí, o que é que eu vou analisar efetivamente? Não é a historinha que vocês vão copiar, né? É efetivamente a fundamentação. O que nós vamos analisar no parecer é a fundamentação. Então, como vocês vão fundamentar, entendeu? Qual é o entendimento de cada um sobre aquela situação. E, consequentemente, né, a conclusão. Tem que ter uma lógica. Você fundamenta, certo? Você fundamenta e tem que ter uma lógica. Obrigatoriamente tem que ter uma lógica. Certo? Então, esse modelo, Felipe, vai estar disponível para vocês, mas não se prenda a esse modelo aí não, gente. Certo? O modelo, ele é só um norte. Né? Vocês vão escolher o modelo que vocês quiserem, entendeu? O modelo aí, na verdade, ele é um norte. Entendeu? Ele é só para orientar vocês. Eu não vou exigir esse modelo. O que é que eu quero no parecer? O relatório, mas o que eu vou analisar efetivamente para fins da pontuação até 4 pontos, vai ser de 0 a 4. Até 4 pontos na fundamentação é efetivamente o entendimento que vocês tiveram por analisar aquele relato e vocês tiveram um entendimento. Então, onde vocês vão fundamentar, né? Eu vou analisar o fundamento e a conclusão que vocês tiveram. Conclusão de cada um, entendeu? Porque é um parecer, uma opinião, certo? Então, entender, parecer é uma opinião, o que te parece? Qual é teu entendimento sobre aquele fato? Então, eu vou trazer uma situação em que cabe a situação, a manifestação obrigatória do membro do Ministério Público. Então, vocês vão analisar aquele relato e, consequentemente, vocês vão concluir, certo? Dentro de uma lógica, evidentemente, além de estarem numa lógica, vocês vão concluir seguindo uma estrutura. Eu não vou, repito, obrigar a doutora Camila, doutor Jean, que é um prazer enorme, é a 4ª aula que ele vem, que coisa maravilhosa. Então, Vlailma, né, Jean, entendeu? Felipe, Camilo, todos vocês, Priscila, todo mundo, que Michele, né, Rafa, que é minha assessora, então todo mundo está aí para entender que eu não vou exigir a estrutura essa aí é só para vocês seguirem, caso queiram, senão vocês podem mudar. Vai ser de 2 a 4 laudas. Lá no trabalho eu vou explicar. De 2 a 4 laudas para você fazer. Eu vou fazer a estrutura. Times 12 e tal, vou dizer mais ou menos quem for digitar. E quem for fazer a mão, melhor ainda.
né? Então, não tem problema fazer à mão, certo, gente? Então, é o nosso trabalho, tá? Que nós vamos fazer valendo 4 pontos. No dia 1º de julho, certo? No dia 1º de julho, nós vamos passar as questões. Dia 1º e dia 2 vocês resolvem. 6 questões do mesmo perfil, né? Sobre o conteúdo que eu vou dizer até o final de semana eu vou colocar no Infoline, conteúdo eu vou colocar além no grupo, e vou avisar o André, monitor, para ele fazer um GED com vocês de revisão, certo? Então, vai ter o GED do André de revisão, nós vamos ter 3 aulas, vocês vão ter tempo para fazer, então vai dar tudo certo. Ok? Alguma pergunta, meus amigos? Tudo show, minha joia, tudo show. Pois eu falo, não, rapaz, esse menino é muito educado. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Vamos agora para o nosso estudo, tema extremamente relevante, que a gente começou a estudar na aula passada, que foram os pressupostos processuais, certo? Pressupostos processuais. Como a gente disse na aula passada, o que é pressuposto? É aquilo que vai influenciar no nascimento e no desenvolvimento do processo. Nós dissemos que o processo ele vai nascer, doutor Jean, de uma relação jurídica processual, envolvendo autor, juiz e réu para resolver um objeto. E para que servem os pressupostos? Os pressupostos que são institutos jurídicos que vão influenciar no nascimento dessa relação jurídica e na transformação dessa relação jurídica em um processo para que ele venha a se desenvolver. Então, existem institutos, senhores, excelências, que vão influenciar no aspecto formal, certo? Os pressupostos, eles vão influenciar no aspecto formal do processo. Eles influenciam na forma, certo? Por isso a importância dos institutos, que se chamam pressupostos processuais. Eles vão influenciar na forma. É tanto que os institutos nós vamos encontrar na lei, lá no artigo 485, inciso 4, que a Rafa já vai colocar aí, minha assessora, 485, inciso 4, certo? Do Código de Processo Civil, nós vamos ver, gente, que no 485, como eu já disse de forma reiterada, nós temos as questões que tratam da chamada sentença terminativa, quando extingue-se o processo sem resolução de mérito. Sentença terminativa, quando extingue o processo sem resolução de mérito. Então, diz assim, né, doutora Rafa? Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, qual a primeira conclusão que a gente extrai? Que os pressupostos são institutos que vão influenciar na forma. É tanto que eles são tratados onde? No artigo 485. E o artigo 485, o doutor já sabe, né? O doutor Jean, a doutora Jo já sabem, o artigo 485, doutora Helena, ele trata o quê? Da sentença terminativa, extinção do processo sem resolução de mérito. O que é mérito? Mérito é matéria, mérito é conteúdo. Então, pressupostos são institutos jurídicos que vão influenciar no nascimento e no desenvolvimento do processo. É tanto que a lei chama os pressupostos de constituição, aqueles que vão fazer nascer, criar a relação jurídica processual e a sua mudança em processo, e se desenvolver. São institutos que vão influenciar no nascimento, são institutos que vão influenciar no desenvolvimento do processo. Portanto, estão tratados no artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. Se porventura eles não estiverem, aí eu chamo a minha amiga, novamente a minha assessora para assuntos processualísticos, Rafa, 485 para a Rafa colocar, né, minha assessora, que eu exploro, pessoal, 485, parágrafo 3º.
485, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Artigo extremamente relevante, doutores, para a gente entender os pressupostos, os institutos que vão influenciar no nascimento e no desenvolvimento do processo. No 485, parágrafo 3º, a doutora Rafa colocou, o juiz conhecerá de ofício, o que é conhecer de ofício? Que é analisar ele mesmo, sem provocação de ninguém. Ele vai impulsionar sozinho. Olha aí, doutor Enzo. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4, que é o 4, Camila. 4 fala dos pressupostos. Então, ele conhece de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito em julgado. Estão vendo a importância dos pressupostos? Então, os pressupostos, eles servem para influenciar no desenvolvimento, os pressupostos servem para influenciar no desenvolvimento, no nascimento, quer dizer, e no desenvolvimento do processo. Por isso que o 485 fala do inciso 4, né, os pressupostos de constituição e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Ok essa introdução de pressupostos? Alguém tem alguma pergunta aqui no áudio? Se tiver outra, pode colocar no chat. Eu olho já o chat, que eu estou aqui. Tá? Então, vamos. E aí, nós seguimos, assim que a gente acha interessante. Gente, a doutrina, ela não é pacífica no que tange a essa questão de nominar os pressupostos. O que é que a gente tem que ter em mente? Que, pela lei, eles são chamados pressupostos de constituição, que vão influenciar na constituição, no nascimento do processo. E pressupostos de desenvolvimento. Pressupostos de desenvolvimento, eles vão influenciar no desenvolvimento do processo. O professor Fred Didier, que a gente acha interessante essa divisão, né, para ficar mais didática para a gente entender, porque a divisão que eles fazem, gente, é com base no que a lei permite. Né? A lei está lá, o parâmetro da lei, ela chama de constituição, e ela chama de desenvolvimento válido e regular do processo. O professor Fred, a analisar que é um grande processualista, cai muito concurso, assim, os livros do Fred Didier, principalmente na área de processo civil, nas provas escritas. Então, diz assim, os pressupostos processuais lato sensu. Por que ele chama de lato sensu? No sentido genérico, no sentido geral. Aí ele diz, pressupostos processuais lato sensu são divididos em pressupostos processuais stricto sensu, que são propriamente ditos, ou de existência, que esses aí é o mesmo que a lei chama, doutora Helena, é o mesmo que a lei chama, doutora Camila, de constituição. E nós temos os pressupostos ou requisitos de validade, que a lei chama de pressupostos de desenvolvimento. Significa a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Apenas ele nominou dessa forma para ficar mais fácil de entender didaticamente. Nós temos que seguir o que a lei diz. O que é que a lei diz? Pressuposto de constituição. O professor Fred chama pressuposto processual, estrito sensu de existência. A lei chama os pressupostos de desenvolvimento. E aí o professor Fred vem e diz, pressupostos ou requisitos de validade. Por que ele diz de validade? Porque esses pressupostos aí de desenvolvimento, eles vão dar uma valoração nos pressupostos de existência. Os pressupostos de existência, eles vão estar presentes no nascimento do processo que vem da relação jurídica processual. No momento em que se forma a relação jurídica processual, vão estar presentes os pressupostos de existência, ou constituição, ou stricto sensu. Quando se tem uma valoração desses pressupostos, eles se transformam, certo, em pressupostos ou requisitos de validade, ou pela lei de desenvolvimento, que eles vão ter essa valoração para gerar efeitos ao longo do desenvolvimento do processo. Então, ao longo do desenvolvimento do processo. Então, nós temos o quê? Voltei. Pressupostos de constituição, de desenvolvimento válido e regular do processo. Alguém tem alguma pergunta aqui no chat? Certo? Então, até agora, o que é pressuposto? Institutos que vão influenciar no nascimento e no desenvolvimento do processo, que nascem da relação jurídica processual. O que é a relação jurídica processual? É aquela triangulação envolvendo o autor,
juiz e réu. Por força dessa triangulação, vem uma subdivisão. Os pressupostos, certo? De existência barra constituição, né? Constitui, certo? E Constituição. E os pressupostos, certo? Pressupostos de desenvolvimento barra, certo? Pressuposto de desenvolvimento, que vão desenvolver, que o professor Fred chama de requisitos de validade. Por que ele chama de requisito de validade? Porque ele entende que pressuposto é o que vem antes, né? Requisitos de validade, porque, na verdade, esses aí, eles vão valorar os de existência. Vão dar valor, uma valoração jurídica, para que os pressupostos de existência ou Constituição, eles possam gerar efeitos jurídicos, para que os pressupostos de existência ou Constituição, eles possam gerar efeitos jurídicos, tá certo? Então, para isso, tem os pressupostos de desenvolvimento ou requisitos de validade, tá? Por eles tratarem de quê? O que é que eles tratam, gente? Eles tratam daqueles sujeitos e dos objetos que estão dentro da relação jurídica processual. O que é a relação jurídica processual, eu já disse? É a triangulação, doutora Manu e a doutora Amanda, envolvendo autor, juiz e réu. Então, nós vamos ter os pressupostos de existência ou constituição e pressupostos de desenvolvimento ou requisitos de validade subjetivos, serão relacionados aos sujeitos, e objetivos, que são relacionados ao objeto, ao conteúdo, à demanda propriamente dita. Conteúdo, a demanda propriamente dita. Voltando. Então, quais são os pressupostos? São os pressupostos de existência, que a doutrina diz, e a lei chama de Constituição. Pressuposto de desenvolvimento, que a lei diz, e a doutrina chama de requisitos de validade. Eles são tratados, esses institutos, eles estão presentes em relação aos sujeitos, estão presentes em relação ao objeto, ao conteúdo da demanda. Por isso, eles são chamados de subjetivos, que são relacionados aos sujeitos, e objetivos, que são relacionados ao objeto. Então, nós vamos ter os pressupostos de existência ou constituição subjetivos, relacionados aos sujeitos, e objetivos relacionados ao objeto, conteúdo, a demanda. Ok, gente? Alguma pergunta até agora? Vamos lá para o slide. Oi, Excelência. Quando você pergunta, eu vou lá para o slide. Não, certo. É só para me perguntar sobre esse pressuposto processual. O que é de Constituição é que ele vai ter os elementos subjetivos e objetivos. É os dois têm. Não, os dois têm, certo. Mas esse que é subjetivo, que está relacionado ao sujeito, e o objetivo é o objeto e o conteúdo da demanda, não é isso? É. Aí ele, ambos vão estar relacionados. Tanto de existência quanto de desenvolvimento, os dois vão ter pressupostos que são subjetivos, porque são relacionados, Camila, aos sujeitos. E nós vamos ter pressupostos objetivos, que são relacionados à demanda, ao objeto, entendeu? Tanto um quanto o outro. Coloca uma coisa na sua cabeça. Na sua cabeça, não precisa ser muito jovem, muito bem casada. Na sua mente. Subjetivo, objetivo. O que é pressuposto? É o que vai influenciar na demanda. E vai influenciar nos sujeitos. Quando ele é de existência, ele vai ter institutos que vão influenciar nos sujeitos, originariamente, para fazer nascer, e vão ter outros que vão relacionar-se no objeto. Então, nós vamos ter pressuposto, aí não está vendo o slide, ó? Pressuposto de existência. Não, já está aparecendo você aí. Está aparecendo o slide, não aí? Não, está aparecendo tudo. Ah, está aparecendo eu, então está horrível. Deixa eu colocar o slide, porque eu não abri. A Vai não me ensinou e eu desaprendi, Vai. Deixa eu abrir aqui o slide, ó, aqui, porque eu pensei que estava o slide, foi pronto. Agora, ó aí, ó, para você entender, ó, Camila, para ficar legal. Tá vendo? Ó? Viu? Abriu aí? Está abrindo aí. Pressuposto de existência. Certo?
Subjetivo, está vendo? Ó? Estado, juiz e partes capazes. Objetivo, existência da demanda. Esses são os pressupostos de existência / Constituição. Ao outro, requisitos de validade, que são os mesmos pressupostos de desenvolvimento. Aí nós vamos ter os subjetivos e nós vamos ter os objetivos. Deu para entender? Voltando. Ó, pressuposto de existência, nós vamos ter os subjetivos, nós vamos ter os objetivos. Requisitos de validade ou, por exemplo, pressuposto de desenvolvimento, nós vamos ter os subjetivos, nós vamos ter os objetivos. Os dois eu vou ter subjetivos, que são institutos que vão se relacionar aos sujeitos da relação jurídica, do processo. E os objetivos que são relacionados ao próprio objeto. Eles vão influenciar no andamento do processo, seja em relação aos sujeitos, seja em relação aos objetos. Quando eles influenciarem nos sujeitos, nós vamos chamá-los de subjetivos. Quando eles influenciarem no objeto, no conteúdo, na demanda propriamente dita, nós vamos chamá-los de objetivos. Certo? Por isso que nós vamos ter os subjetivos e nós vamos ter os objetivos. Tanto um quanto o outro. Está aí no slide? Está vendo o slide? Está dando para ver? Sim, perfeito. Tá bom? Então, nós vamos... É isso. Pressuposto é isso. O professor Fred não chama os pressupostos de desenvolvimento de pressuposto de validade, porque ele prefere chamar requisito de validade, porque ele diz o seguinte: pressuposto é o que vem antes do processo. Certo? Se o processo está em desenvolvimento, eu não vou chamar de pressuposto. Eu vou chamar de requisitos. Requisitos para dar uma valoração. Porque ele tem que requisito é o que já está em desenvolvimento. Pressuposto ele tem que vir antes, é o que pressupõe. Por isso que ele prefere chamar de requisito de validade. Mas a lei não fez essa diferença. A lei chamou de quê? Né? No 485, inciso 4, que a professora Rafa colocou. Chamou de pressuposto de Constituição e desenvolvimento. Tá? Essa nomenclatura que o professor Fred dá, mais a título didático. Outro detalhe. Os pressupostos, gente, eles não seguem um padrão na doutrina. A gente está citando aí, tá, nesse caso, nós estamos citando a doutrina do professor Fred Didier por achar que, nesse momento, ela acaba sendo o quê? Mais didática, certo? Ela acaba sendo mais didática. Por isso que a gente prefere utilizar a doutrina do professor Fred por ela ser mais didática, para a gente entender melhor. Vão ter institutos que não são tratados aí pelo professor Fred e que são considerados por outros dos doutrinadores como pressuposto. O que é importante a gente ter em mente? Institutos pressupostos são institutos que vão influenciar no nascimento e no desenvolvimento do processo. Independentemente de um doutrinador achar que isso é um instituto, por exemplo, tem doutrinador que acha que a citação válida seria pressuposto de existência. Já o professor Fred, ele não cita a citação válida. Ele cita que ela está dentro de uma formalidade, então ela não estaria parte sozinha, entendeu? Então, independente, ele prefere chamar de formalismo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Quando falar lá, eu vou explicar onde estaria a citação. Mas, assim, essa didática que o professor Fred usou, eu acho ela mais interessante, para a gente entender o que são pressupostos. Eu não preciso decorar. Quando esses institutos eles vão influenciar no nascimento, eu vou chamá-los de constituição ou existência. Quando esses institutos influenciarem no desenvolvimento, eu vou chamá-los de desenvolvimento ou requisitos de validade. O que é importante a gente saber é isso. Não é decorar. A gente entender o que é pressuposto. Então, para a gente entender o que é pressuposto, nós vamos lá voltar de novo a trazer para vocês o seguinte. Para que o processo ele nasça e se desenvolva, primeira coisa que tem que ter, gente, tem que ter os elementos da ação. Por quê? Nós dissemos que para o processo iniciar precisa o quê? Que a pessoa exercite esse direito. Pelo princípio dispositivo, eu tenho que exercitar o direito de ação. A parte ré do polo passivo, que o professor Jean aprendeu, tem que exercitar, né, professor Jean, o direito de exceção, que é o direito de defender, o direito de contestar, o direito de se defender. Então, primeira coisa que eu tenho que ter os elementos da ação, que são partes, causa de pedir, pedido. Depois, o juiz o processante analisa o quê? As condições da ação, que são interesse e legitimidade.
E, por fim, os pressupostos de constituição barra existência, de desenvolvimento barra validade. Certo? Então, e com isso aí, gente, com os elementos, as condições dos pressupostos, aí eu vou dizer, o processo está apto para ser julgado. Está pronto para ser julgado. O processo está pronto para ser julgado quando eu tenho os elementos da ação, quando eu tenho as condições da ação, quando eu tenho os pressupostos processuais. Aí nós vamos estudar, primeiramente, agora o professor Jean está tenso, certo? Ele vai mais além, profundo, o professor Jean, né, professor? Então, mais além, nós vamos estudar agora o quê? Os pressupostos de existência. Nós temos, enquanto o pressuposto de existência, nós temos os pressupostos subjetivos, certo? Que são, tem que ter um juiz apto, tem que ter o Estado juiz, tem que ter um juiz para julgar. E tem que ter partes capazes. Para se existir, para se fazer nascer, para se constituir uma relação jurídica, eu tenho que ter o juiz, não? Que eu disse da triangulação, e eu tenho que ter partes capazes, certo? Partes capazes. Partes capazes. Então, subjetivos, eu tenho que ter um juiz para julgar. Eu não disse que tem que haver uma triangulação. Qual a triangulação? Autor, juiz e réu. Autor, juiz e réu. Certo? E partes que possam buscar um direito, partes capazes. Eu não estou analisando aí a questão da legitimidade, é outra coisa. Estou falando que ela tem que ser parte capaz para buscar um direito. Todo mundo, aparentemente, é capaz para buscar um direito. É isso que é essa análise no pressuposto de existência ou constituição. O juiz ele não valorou nada ainda, entendeu? Ele não, até porque ele não tem nem a possibilidade de fazer isso. Aí depois nós temos o pressuposto de existência objetiva. Qual é? A demanda. A gente enxerga um triângulo. No triângulo da relação jurídica processual, que eu já disse inúmeras vezes, eu tenho autor, juiz e réu. Dentro desse triângulo, professor Jean, eu tenho um conteúdo, um objeto a ser resolvido, eu tenho uma demanda. Portanto, os pressupostos de existência subjetivos é o juiz e as partes capazes. Visando o quê? Resolver um objeto. Certo? Então, para existir uma relação jurídica processual. Para se desenvolver, aí eu vou ter os pressupostos de desenvolvimento ou requisitos de validade. Para se desenvolver, aí eu vou ter os pressupostos de desenvolvimento ou requisitos de validade. Aí eu vou ter pressupostos de desenvolvimento ou requisitos de validade. O que foi que eu disse? Os pressupostos de constituição ou existência eu tenho autor, juiz e réu, partes capazes. Visando o quê? Resolver uma demanda, um objeto. Para que o processo se desenvolva, eu tenho que ter os pressupostos de desenvolvimento para ele poder andar, se impulsionar, ser impulsionado. Nós vamos ter o quê? Os subjetivos e objetivos. Pela doutrina do professor Fred, que a gente segue, ele chama de pressupostos subjetivos. Competência do juiz. Depois, imparcialidade do juiz. Depois, legitimidade ad causam. Depois, capacidade processual ou legitimidade processual. E, por fim, capacidade postulatória. Eu vou explicar cada um desses. Ele chama de objetivos, temos pressupostos que são intrínsecos. Intrínsecos que estão dentro do processo, relacionados ao formalismo. E aí, nesse caso, gente, que a citação válida estaria aí. Entendeu? Pressupostos intrínsecos que estão dentro do processo, que diz respeito à formalidade, ao formalismo. Então, a citação válida estaria dentro aí. Eu não ficaria sozinho. E extrínsecos são institutos que estão fora daquela relação jurídica processual e que, de algum modo, eles vão influenciar nessa relação jurídica. Ele denomina de negativos e positivos. Eu vou já explicar tudo isso. Então, voltando, nós temos pressupostos de existência. Os que são os pressupostos de existência? São os que fazem constituir.
nascer a relação jurídica processual. Quais são os pressupostos de existência subjetivos? Ou nós temos o juiz, tem que ter um juiz, tem que ter as partes, naquela relação, naquela triangulação jurídica. Visando o quê? Resolver um objeto. Então, seria o que, gente? Os pressupostos de existência. Para que o processo venha se desenvolver, aí vem o quê? Os pressupostos de desenvolvimento ou requisitos de validade. Que esses institutos eles vão influenciar nesses de existência para que o processo ele venha a se desenvolver. Eles vão influenciar nesses aí de existência para que o processo venha a o quê? Se desenvolver. Aí vem aquele juiz lá, doutor Jean, aquele juiz lá, doutor Felipe, aquele juiz lá, Camila, aquele juiz lá, Priscila, aquele juiz lá, Rafa, aquele juiz lá, Vlair, ele agora tem que ser competente. Aquele juiz lá tem que ser imparcial. Aquela parte lá, ela tem que ser legítima. Ela tem que buscar o direito. Aquela parte lá, ela tem que ter a capacidade de estar em juízo. Aquela parte lá, ela tem que ter alguém que postule por ela em juízo. Aí nós vamos para os objetivos. Aquela demandazinha lá, ela tem que observar uma formalidade. Como formalidade, citação válida, intimação, tudo isso, toda a formalidade. Aquela demanda lá, ela pode sofrer efeitos que estão fora da relação. Eles chamam de negativos, institutos que vão impedir o prosseguimento, e positivos, institutos que vão influenciar o desenvolvimento. Tá? Então, nós vamos explicar cada uma dessas, com um detalhe, ó. Vocês prestaram bastante atenção. O professor Fred entende que a legitimidade, ela não estaria lá como condição de ação sozinha. Porque nós vimos no artigo 17, né, que as condições da ação são interesse e legitimidade. Ele entende que a legitimidade está lá como condição, mas estaria aqui como pressuposto, certo, de desenvolvimento do requisito de validade. Então, ela estaria aqui presente. Ele tira ela lá das condições da ação, que apesar da lei não dizer isso, e traz para cá. Por isso que a gente fez essa ressalva. Tá? A legitimidade, pela lei, é a condição da ação. Na visão do professor Fred Didier, seria a legitimidade, na verdade, não só condição da ação, na verdade, ela seria pressuposto de desenvolvimento. Tá? É a mesma legitimidade essa aí, doutora Camila. Legitimidade de causa que está aí no quadro, que vocês estão vendo, é a mesma que ela lá da condição da ação. Ela não é diferente. Apenas no entendimento dele, ela não estaria lá, não. Ela estaria aí, porque ela tem que influenciar no desenvolvimento, na visão do professor Fred, o que vai de encontro ao que a lei diz. Porque a lei diz que as condições da ação estariam no artigo 17. E o artigo 17, ela fala de duas condições, a legitimidade, a de causa e o interesse. Então, vamos lá, o tio explicar algumas coisas na lei, certo? Voltei aqui para o tio explicar algumas coisas na lei, tá? Então, estão aí, né, tranquilos? Vamos lá. Primeira pergunta aqui do Jean, ou do Felipe. Por que chamamos o Estado de Estado juiz? Só porque temos juiz que representa o Estado? Ou motivando? Claro, meu querido, é o chamo de Estado juiz porque é a jurisdição. Entendeu? E não é um juiz pessoa física, não. É a jurisdição, tá? Estado juiz. Tem que ter um juízo que representa. Por isso que é Estado juiz, que é a jurisdição. Estado juiz quer dizer jurisdição, que é o poder que foi conferido ao Estado para aplicar o direito ao caso concreto. Por isso que se chama Estado juiz. Então, primeiro requisito de validade ou desenvolvimento que a gente vai olhar, gente, a questão de quê? Primeiro que a gente vai olhar é a questão da competência do juiz, que a gente já destrinchou, né? Nós nos aprofundamos bastante na questão da competência. É aquela mesma competência, tá certo? Que a gente encontra lá no Código de Processo Civil e faz o quê? Nós temos dois tipos de competência, absoluta e relativa. Então, aquele juiz lá, certo? Que constituiu, que fez nascer a relação jurídica, para que a relação jurídica ela venha se desenvolver, ele tem que ser o quê? Competente. Obrigatoriamente, para se desenvolver, tem que ter um juiz competente. É daí que tem um pressuposto de desenvolvimento ou requisito de validade, competência do juiz. Então, a competência do juiz tem que existir. Ele tem que ser competente absoluta ou relativamente, de acordo com aqueles critérios que nós esgotamos, né? Critério em razão da matéria, critério em razão da pessoa, critério em razão da função, que geralmente são de competência absoluta. E critério em razão do valor da causa, ou critério em razão do lugar, que geralmente são de natureza relativa, né? De competência relativa. Então, para que o processo se desenvolva, tem que ter um instituto chamado competência do juiz.
Então, obrigatoriamente, o juiz tem que ser o quê? Competente, para poder ser julgado. E aí vem também, em decorrência disso, além de ser competente, o juiz tem imparcial. Tem que ser imparcial. Então, vem aquele estudo que nós fizemos, do impedimento e da suspeição. Para que o processo se desenvolva, o juiz tem que ser competente, tem que ser imparcial. Para que o processo se desenvolva, o juiz tem que ser competente e tem que ser imparcial. Né? Foi isso que nós vimos no artigo 485, parágrafo 3º. Porque o que foi que nós vimos no 485, parágrafo 3º? Nós vimos que o juiz pode, de ofício, analisar essas questões pressupostas. Então, quem analisa? O competente. Então, para que o processo se desenvolva, o juiz tem que ser competente e imparcial. Para que o processo se desenvolva, o juiz tem que ser competente e imparcial. Então, nós já vimos 2 pressupostos de desenvolvimento ou requisitos de validade são relacionados ao juiz, né? Então, o juiz tem que ser competente, o juiz processante tem que ser competente e tem que ser imparcial. Então, nós vimos aspectos mais relacionados ao juízo, que é a competência, e nós vimos mais aspectos relacionados à pessoa do juiz, que é a questão de imparcial. Então, além de competente, ele tem que ser parcial. Além de competente, ele tem que ser imparcial, perdão. Além de competente, ele tem que ser imparcial. Então, agora nós vamos analisar os pressupostos de desenvolvimento ou requisitos válidos relacionados ao quê? Às partes. Então, agora nós vamos ver os relacionados às partes. Então, nós vimos o seguinte, os relacionados às partes. Nós vimos, estão vendo uma tela preta? O que é isso? Estão vendo a tela preta? Não está aparecendo, não? Sumiu o slide, professor, a tela ficou preta. Hã? O que foi? Voltou agora. Pronto, voltou. Tá bom. Assim, eu aviso, gente, porque, entendeu? Desculpe. Ó. Então, nós vimos o quê? O pressuposto de desenvolvimento, o requisito de validade. Qual primeiro? Competência do juiz e imparcialidade. Agora nós vamos estudar, gente, o próximo pressuposto de desenvolvimento ou requisito de validade relacionado ao quê? Às partes. Para que as partes possam figurar em juízo, elas têm que ser o quê? Legítimas. Certo? Legítimas. Tem que ser partes legítimas. É a chamada, que é a mesma que a gente estudou em condições, legitimidade ad causam. Legitimidade ad causam. Tem que ser partes legítimas. Além de ser partes legítimas, segundo, certo, a doutrina e a própria lei, as partes têm que ter a capacidade, certo? As partes têm que ter a capacidade de estar em juízo. Além de ser partes legítimas, as partes têm que ter a capacidade de estar em juízo. Aí nós vamos lá, que eu peço ao professor Rafa para pegar artigo 70, certo, do Código de Processo Civil. Artigo 70 do Código de Processo Civil. Além delas terem a legitimidade, que essa a gente já viu, ó, obrigado, Rafa, legitimidade é de causa. Essa legitimidade é de causa, a legitimidade de agir. E, na visão da maioria da doutrina, ela é condição de ação, mas ele considera que seria desenvolvimento. Mas o que é de desenvolvimento mesmo, aqui está no artigo, certo? 70. Certo? Essa é do artigo 70, gente, ela chama nada de legitimidade ad processo. Legitimidade ad processo, que aqui está aí no quadro como pressuposto de desenvolvimento, né, ou requisito de validade. Essa que está no artigo 70, ela é chamada de legitimidade do processo ou capacidade processual. Certo? É a capacidade de estar em juízo. É a capacidade de estar em juízo. Então, voltando. Pressuposto de desenvolvimento ou requisito de validade. Subjetivo. Os primeiros que nós vimos, relacionados ao sujeito juiz. O sujeito juiz tem que ser competente e o sujeito juiz tem que ser o quê? Imparcial. Então, tem que ter a competência do juiz, tem que ter a imparcialidade.
para que o processo se desenvolva. Nós vamos agora para o sujeito partes. As partes, primeira coisa, tem que ter legitimidade para estar no juízo. Então, a legitimidade, a primeira que tem, é a mesma como condição de ação, a legitimidade é a de causa. No entanto, não basta mais para estar em juízo, para fazer, desenvolver, ela também tem que ter, de acordo com o artigo 70, que a professora Rafa colocou, a capacidade de estar em juízo. Aí nós vamos para o artigo 71, por favor, Rafa, artigo 71. Artigo 71 do Código de Processo Civil. O artigo 70 diz: toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Como é o nome dessa capacidade? Capacidade processual. Capacidade de estar em juízo. Ou legitimidade de processo. Essa capacidade, toda pessoa plenamente capaz, ela vai ter essa capacidade do artigo 70. Então, toda pessoa plenamente capaz, ela vai ter legitimidade de agir e legitimidade de processo, ou capacidade processual. Toda pessoa, certo, que tem capacidade de estar em juízo, de acordo com o artigo 70, ela vai ter capacidade de estar em juízo e a legitimidade, ela vai ter a dúvida, toda pessoa plenamente capaz. Aí vem o artigo 71 e diz assim, ó, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. O que é isso, gente? Se reporta ao 70. Se eu não tenho a capacidade plena para eu estar em juízo, eu preciso estar o quê, gente? Ou representado ou assistido. Se eu não tenho a capacidade plena para eu estar em juízo, eu preciso estar representado ou estar assistido. Então, nós resumimos o seguinte, concluímos também. As partes têm que ser legítimas, legitimidade é de causa. O direito tem que pertencer a elas. Além do direito pertencer a elas, elas têm que ter a capacidade para discutir esse direito em juízo. A capacidade que elas têm para discutir esse direito em juízo, ela é chamada de capacidade processual ou legitimidade de processo, certo? Que é do artigo 70 do Código de Processo Civil. Se, porventura, elas não têm a legitimidade de processo ou capacidade processual, de acordo com o artigo 71, elas precisam estar o quê? Representadas ou assistidas. E as pessoas jurídicas, gente? As pessoas jurídicas a gente encontra no artigo 75, professora Rafa. Se a senhora puder colocar. As pessoas jurídicas nós encontramos no artigo 75 do Código de Processo Civil. Artigo 75, nós estamos, o mundo é competente. Artigo 75. Ó, serão representadas em juízo. Ô, Rafa, fica para a área CD também, por favor. A área CD não tem ninguém, mas tudo bem. Brincadeira, eu estou brincando. Serão representados em juízo ativa ou e passivamente. Ativa, Beatriz, só um minutinho, te respondo já. Ativa e passivamente. União, pela Advocacia Geral da União. Por quê, gente? As pessoas jurídicas, certo? Elas têm o quê? Elas recebem, elas são tratadas como ficção jurídica. Elas não são pessoas propriamente ditas. A lei que levou e instituiu a questão da pessoa jurídica. A lei que instituiu a pessoa jurídica, né? Então, elas precisam ser representadas ou assistidas, para que elas possam também ter o quê, gente? A chamada capacidade processual ou legitimidade do processo. Porque eu disse que no artigo 70, para estar em juízo, eu preciso ter capacidade plena. E as pessoas jurídicas, como elas são ficção jurídica, a lei diz, ó, no caso das pessoas jurídicas, elas têm que ser representadas por esses, ó, União, tá, pela Advocacia Geral da União, Estado, por seus procuradores, município, por seu prefeito procurador, a autarquia, por quem tira o federal, massa falida. A partir da massa falida, nós já sentimos, gente, isso aí a gente chama de pessoa formal. Eles não têm a personalidade jurídica plena aí, mas eles têm a capacidade de estar em juízo. Certa massa falida pode estar em juízo, a herança jacente pode estar em juízo, o espólio pode estar, apesar desses aí não terem a capacidade plena,
Mas a lei deu a possibilidade de eles estarem em juízo para discutir os seus direitos. Por exemplo, no inciso 7, sim, a pessoa jurídica, porque os seus estudos designaram. A sociedade das associações, porque também, pessoa jurídica estrangeira, condomínio, entendeu? Então, todas essas pessoas, como são ficções jurídicas, elas precisavam, para estar em juízo, representadas por alguém, porque o artigo 70 exige. E como pressuposto de desenvolvimento válido e regular, é necessário que tenha alguém que o represente. Porque o artigo 70 diz, artigo 70 com 71. Se, porventura, a pessoa não tem a capacidade plena, ela precisa ser representada por alguém, porque só pode estar em juízo quem tiver essa capacidade processual. O Nartan tem as duas, não digo que não deu, não. Eu nunca fui interditado, viu? Por enquanto, não. Até agora, não. Então, assim, eu tenho uma capacidade plena. Quem tem capacidade plena, uma pessoa física que tem a capacidade plena, ela não precisa de ninguém que a represente. Entendeu? Ela entra sozinha em juízo. Ela não precisa de ninguém que o represente. Ela entra só em juízo. Ela busca os seus direitos em juízo. Tá bom? Então, quem tem a capacidade plena é nesse sentido. Capacidade plena para estar em juízo. Tá bom? E eu vi a pergunta aqui. A pergunta da Beatriz. Professor, a capacidade processual, a capacidade de discutir o processo. Exatamente. Certo? Exatamente. Na legitimidade de causa 70, não. A legitimidade de causa, Camila, é do artigo 17. A do artigo 70 é a legitimidade de processo. Certo? A do 70, Camila, é a legitimidade de processo. Certo? Que é essa que eu estou dizendo. Que é como a Beatriz complementou. Legitimidade processual ou capacidade processual. Certo? É de estar em juízo, de estar no processo, sozinha, discutindo o direito dela. Não precisa estar retratado por ninguém. Se não tiver capacidade plena, aí pelo 71 ela tem que estar representada. Aí pelo 75, se for pessoa jurídica, tem que estar representada. Essa é a capacidade processual ou legitimidade processual. E a última, excelências, a última, né, que para a gente terminar esse momento e deixar o objetivo para a próxima aula, que eles são bem detalhados, nós tem que ter a capacidade postulatória. O último requisito de validade subjetivo é a capacidade, gente, postulatória. Quem é o detentor da capacidade postulatória? Quem é o detentor da capacidade postulatória? Artigo 17 e artigo 70, Beatriz. Quem é o detentor da capacidade postulatória? Prof, mexe aí de novo, só para a gente ver o slide, bonitinho. Ah, tá, peraí. Pronto, excelência, aqui, ó. Lindo, perfeito, maravilhoso. Olha aí, ó, tá vendo? Objetivos, tá aí, excelência, ó. Certo? Capacidade postulatória, ó. Ele está disponibilizado também, então, do Davi, doutor Felipe. Mas fique à vontade. Ó, subjetivos, competência do juiz e parcialidade do juiz, relacionada ao juiz, né? Legitimidade de causa, relacionada às partes. Capacidade processual, relacionada às partes, que é a capacidade de estar em juízo, discutindo os direitos dela. E capacidade postulatória, de postular em juízo. Certo? Qual é a parte que tem essa capacidade postulatória? Valendo um ponto. Agora, quem disser. A parte autora, professor? Não. O advogado? Sim, quem foi que disse? Jonathan. Falou? O Jonathan. Então, o Jonathan é a Lia, que a Lia digitou aqui também. Vou escrever aqui. Jonathan é a Lia, um ponto. Viu? Peraí. Gente, eu já disse 10 vezes isso. Jonathan e Lia. Lia, um ponto. Essa Lia viva um ponto. Viu? Ô, menina danada. Vamos lá. Vocês todos são. Não fica com ciúme, não, viu, Felipe? Nem Mara, nem ninguém, não. Vocês todos são bons. Camila fica logo com raiva. Né? Priscila, não. Nenhum. Bia, todos são bons. Gente, quem é o detentor de capacidade postulatória, como disse a Lia, como disse o Jonathan, gente? O advogado, já disse para vocês, lá do artigo 100, lembra não? Entendeu? Que tem que ter um procurador para estar nos autos. Tá? O 100, 103, o 133 da Constituição, entendeu? Então, gente, a parte para estar em juízo, ela precisa ser parte legítima. Além de ser parte legítima, ela precisa ter a capacidade de estar em juízo. Além da capacidade de estar em juízo, ela precisa ter que alguém tecnicamente a represente. Quem é que é a representação técnica? Capacidade postulatória. Quem é o detentor da capacidade postulatória? Quem é o detentor? Olha eu voltando. Quem é o detentor da capacidade postulatória? O advogado. Então, gente, a capacidade postulatória, ela é representada pelo advogado. Tem que ter alguém que tecnicamente o represente.
Quando se desobriga dessa capacidade postulatória, quando a lei permite o jus postulante, que é o caso daquelas ações até 20 salários nos juizados especiais ou no habeas corpus. Mas, obrigatoriamente, em regra geral, tem que ter um advogado, tem que ter uma capacidade técnica. Quem é o detentor da capacidade técnica? O advogado. Então, para estar em juízo, tem que ter legítima, tem que ter a capacidade de estar, a capacidade plena, senão tem que ser representado e assistido, e, por fim, tem que ter a capacidade técnica. Só que a parte não tem, se ela não for advogada. Se ela for, ela entra com ela. Senão, ela precisa de alguém, tecnicamente, que a represente. Ok, gente? Beleza? Então, nós temos que ter os pressupostos, professor Jonathan, de desenvolvimento. Subjetivos, relacionados ao juiz, competência do juiz e imparcialidade do juiz. Relacionados aos sujeitos, autor e réu, por isso que são subjetivos. Nós temos que ter legitimidade de causa, nós temos que ter a legitimidade de processo ou capacidade processual, e tem que ter a capacidade técnica de estar o juiz. Como é o nome da capacidade técnica de estar o juiz? Capacidade postulatória. Tá? Então, seria isso hoje. Alguém tiver alguma pergunta, a próxima aula nós vamos ver os objetivos relacionados ao objeto, para a gente discutir essa questão dos pressupostos. Ok? Alguma pergunta sobre o trabalho, sobre a aula de hoje, certo? Alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou ver